Fala, fiel! Vamos para mais um giro de notícias do Timão. Corinthians de olho no mercado. Maicon fica até 2027. Mikael, Cebolinha do Flamengo em pauta. Vamos para as notícias. Boa tarde, começando o Globo Esporte no primeiro sábado de 2026, que é também o primeiro dia de trabalho do Corinthians. E a gente vai direto lá para o centro de treinamento para conversar com o nosso repórter Renato Peters. Acabou o bem bom, Peters. Todo mundo de volta. Seja bem-vindo, boa tarde. Jodá, acabou. As férias são empolgantes, as férias são relaxantes, mas assim como para nós, simples mortais, elas acabam também para os jogadores de futebol. Boa tarde para você, Jodá, para quem está acompanhando o nosso Globo Esporte. Jogadores do Corinthians já estão aqui no centro de treinamento Dr. Joaquim Grava. Temos imagens aí, muitos torcedores aqui tentando uma foto, um autógrafo, uma recordação dos jogadores nesse primeiro dia de trabalho de 2026. Mas o time está desfalcado, hein? Yuri Alberto não veio, está na Itália, mas calma que não tem crise nenhuma, porque foi uma viagem que foi acordada com a diretoria do Corinthians para que ele fosse até lá lidar com os papéis da cidadania italiana. O jogador até postou uma foto no aeroporto de Roma, chique, né? Será que ele vai ver o Papa? Enfim, está lá Yuri Alberto com consentimento do Corinthians para lidar com essa questão da cidadania italiana. Ele foi muito importante no ano passado, né? Artilheiro do time na temporada com 19 gols. Então, na próxima sexta-feira, no final dessa semana agora, o Yuri deve se apresentar aqui ao técnico Dorival Júnior para o começo da temporada, Jodar. Ô, Peters, mas nem todos os jogadores do elenco se reapresentaram, né? Conta pra gente como é que tá a situação aí do Alex Santana, do Fagner, jogadores que estavam emprestados e não devem fazer parte do time em 2026. O que você traz pra gente de informação sobre eles? Então, Jodá, nesses próximos dias a gente deve ter a definição de quem sai e quem fica. A tal da barca, né? Muitos jogadores, por exemplo, Thales Magno não deve ficar, o Romero não deve ficar. O Alex Santana, a situação dele é o seguinte, ele estava emprestado ao Grêmio, ele quer ficar, mas sequer se apresentou hoje aqui, ele vai se reapresentar só na segunda-feira e a ideia é que ele seja liberado para procurar um outro clube. Tem também a questão do Fagner, né? Jogador que é ídolo aqui do Corinthians, está emprestado ao Cruzeiro, mas o contrato dele vai até o final deste ano. O que a gente apurou é que os representantes do jogador estão negociando com o clube por uma rescisão de contrato, então ele deve ficar no Cruzeiro. Legal, Peters. E todas essas decisões passam muito pelo Marcelo Paes, né, o novo executivo de futebol. Hoje completa uma semana desde que ele foi anunciado. Como é que andam os bastidores, a condução dele nesses negócios todos? Então, o Marcelo Paes ele já está trabalhando, né? Ele tem experiência, era CEO lá no Fortaleza, ele substitui o Fabinho Soldado, então ele está trabalhando nesses bastidores. Tem um grande problema que o Corinthians trouxe do ano passado. Não teve aquela coisa de pular onda e deixar as coisas ruins no ano passado, não. O transfer ban, aquela punição da FIFA de poder contratar porque tem dívida com outros jogadores. Então o Corinthians até o momento não pode contratar. O Dorival quer jogadores para reforçar esse clube, o time na temporada, mas ele ainda não pode. Isso vai ser um pepino aí que o Marcelo Paes vai ter que descascar. Agora tem notícia boa também para o jogador, para o torcedor corintiano. No ano passado, na final do Campeonato Paulista, todo mundo está lembrado daquela confusão, né? Da treta que teve lá entre os jogadores do Palmeiras e também do Corinthians. O Martínez tomou um gancho da Justiça Desportiva de 4 jogos, o Garro de 2 jogos, mas o Corinthians conseguiu reverter isso, eles vão doar cestas básicas. Também tinha a questão da torcida. O primeiro jogo no Campeonato Paulista na Arena seria com portões fechados e o segundo na Arena também sem a torcida organizada. O Corinthians conseguiu fazer com que o time pague uma multa, então vai ter a torcida e o Dorival vai ter esses jogadores à disposição. Alessandro Jodá, já voltamos no pique. É sobre isso, hein? Renato Peters aqui super aquecido, atualizando tudo do Corinthians. Obrigado, Peters. Agora pode dar sua corridinha aí no entorno do CT, ó, acompanhar a meninada lá atrás. Muito bom. Vamos falar de Corinthians, porque o Vitor Nunes perguntou, e do Corinthians? Temos informações? E André Hernan, Bruno Andrade também, que eu sei que os dois estão repletos de notícias sobre isso. O Marcelo Paes chegou ao Corinthians, o novo executivo de futebol do Corinthians, chegou chegando, né? Ele chegou mudando alguns setores, ele repôs algumas saídas que já estavam certas. E uma situação para se definir é a do Memphis Depay. O Depay tem contrato com o Corinthians até julho deste ano. E aí tem uma indefinição se ele vai renovar ou não, mas vocês apuraram que o Marcelo Paes quer se sentar junto com o Depay para negociar uma renovação de contrato, para o olho no olho, né? Para conversar sobre o futuro dele. É isso, Hernan?
O Marcelo Paz chegando no Corinthians, como você bem disse, e o Marcelo Paz, ele é um cara de muita personalidade. Ele é um cara que exerce muito essa liderança interna no quesito gestão. O Marcelo Paz é um cara que sabe muito de gestão e o foco dele, nesse primeiro momento, o Corinthians deu a ele carta branca para melhorar a gestão do clube. Para melhorar a gestão do clube no sentido departamento de futebol, presidente, fazer o meio-campo com os jogadores, com a comissão técnica. Tudo aquilo que o Fabinho fazia com muita maestria e que foi muito vencedor, o Marcelo Paz chega com essa incumbência e, obviamente, chega pelas mãos do novo presidente, da nova gestão, que é o que muita gente internamente na política do Corinthians estava reclamando e que tinha muito problema com o Fabinho Soldado, que incomodava muita gente dentro do Corinthians pela sua capacidade. E o Marcelo Paz chega com essa coisa também de chegar e dar uma trégua, o Marcelo Paz dando uma trégua ali e tal nos bastidores do Corinthians em relação a essa questão do departamento de futebol. Algumas situações estão sendo resolvidas, de permanência ou não, de renovação ou não. Maicon já é fechado, já é jogador do Corinthians pelas próximas 2 temporadas, e o Memphis é uma situação que o Marcelo Paz pegou para ele a responsabilidade, vai puxar uma cadeirinha numa sala, vai se reunir com o Memphis, com quem representa o Memphis, no caso, ele tem os advogados que falam muito sobre as questões contratuais dele dentro do Corinthians, e vai ser um papo reto, vai ser um olho no olho, e o Corinthians quer a extensão de contrato do Memphis, quer que o Memphis fique mais tempo, né? A gente já vinha cantando essa bola aqui no Fala Fonte, e o Memphis, evidentemente, está muito feliz no Corinthians, está muito identificado, tanto que nessas mini férias aí, ele nem voltou para a Holanda, nem foi para a Europa, está na Bahia curtindo o verão brasileiro. Então está identificado, quer continuar. Então o Paz vai ter essa missão e ele está muito confiante que vai conseguir sentar olho no olho com o Memphis e esticar esse contrato com ele para o ano que vem, para esse ano, melhor dizendo, 2026. Ô, Bruno Andrade, essa questão do Paz, ele chegando no Corinthians, é algo que você apurou nos bastidores, que ele tem feito algumas mudanças, né? E ele tá buscando esse contato mais próximo de negociar renovações. A gente falou aqui de Carrilho e Martínez. Tem algumas situações que ele tá meio pendente, inclusive esse Depay, que o Paz, ele tá desenrolando, né, nesses dias que ele já foi anunciado pelo Timão, não é mesmo? Sim, trabalhando bastante, ou seja, passou a virada do ano resolvendo aí muitas pendências, jogadores para renovar, jogadores que vão embora, eventuais reforços, mas antes de definir eventuais reforços, ele queria resolver ou está tentando resolver essas pendências em relação a renovações. Aliás, foi muito elogiado internamente no Corinthians pelo processo envolvendo a permanência do Maicon, que é justo falar, foi iniciada pelo Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado praticamente desenhou e formatou a permanência do Maicon. O Marcelo Paz entrou na parada, ajustou ali alguns pontos. Por exemplo, com o Fabinho Soldado, o Maicon renovaria com o Corinthians por mais 3 anos em definitivo. O Marcelo Paz reduziu isso para 2 anos, subiu o salário do Maicon. O Maicon passa a receber mais do que recebia anteriormente, só que o Corinthians não paga nada por essa transferência. O Corinthians não paga nada, zero, não tem nenhum custo para além dos salários, essa permanência do Maicon. O Corinthians fica com 50% dos direitos econômicos do Maicon, os outros 50% permanecem com o Shakhtar. O que o Marcelo Paz não conseguiu, mas também era praticamente impossível, era que o Shakhtar abrisse mão da dívida pendente. O Corinthians ainda tem que pagar 1 milhão de euros por conta dos 2 últimos empréstimos, 500 mil euros de cada um, totalizando então 1 milhão de euros, mas o Corinthians vai pagar, enfim, foi um combinado do Marcelo Paz com o Shakhtar. Essa negociação com o Maicon foi feita, não com o Maicon no caso, mas com o Shakhtar e com os representantes do Maicon, foi feita de forma remota, forma digital. Por isso que o André Hernan falou muito bem, com o Memphis vai ser uma coisa presencial, olho no olho, ou com o Memphis ou os advogados do Memphis, porque é uma situação muito mais delicada, envolve valores estratosféricos, nem se comparam com os valores que o Maicon ganha ou vai ganhar agora no Corinthians. Ele já abriu as negociações remotas com o Carrilho, com o Martínez. No caso do Carrilho é extensão de contrato. Do Martínez, mais do que extensão de contrato, é uma valorização do salário. O Martínez espera uma valorização do contrato, já vinha esperando isso antes, mas com o Fabinho Soldado não desenrolou,
quem sabe agora com o Marcelo Paz isso aconteça, mas em relação ao Depay, foi aquilo que o Hernan já falou. O Corinthians quer muito a renovação de contrato do Memphis Depay, vai ser tocada exclusivamente pelo Marcelo Paz, mas olho no olho. Ele quer sentir mesmo esse termômetro de perto com o jogador e com os advogados dele. Aproveitar, dar uma geral aqui no mercado da bola, que os grandes já fizeram aqui de São Paulo até esse momento. Quem contratou, quem não contratou. Vamos colocar o Corinthians primeiro? Vamos lá, vamos começar pelo Corinthians. Quem já foi, quem já vem... Corinthians, tem interesse, como vocês falarem, no Savarino. Spierre, eu não lembro dele. Fortaleza? Fortaleza. Ele é Fortaleza? Isso. Canhotinho. Aí o Maicon assinou, né? Vai ficar. O Corinthians resolveu a parada dele. Tá indo embora. O Romero, Thales Magno, que não conseguiu jogar, acho que o Andileri ainda tem uma questão de dinheiro ali que estava no impasse. Eu acredito que ainda tem chance de ficar. Mas esse é um cara que quando jogou bem. Apesar que a ascensão do Matheus Bidu aí no finalzinho da temporada, que em determinado momento a torcida do Corinthians queria esganar o Bidu. Sim. Queria mandar e botar ele no primeiro ônibus para ir embora. Ele teve uma evolução gigantesca. Acho que a chegada do Angileri também ajudou muito o Matheus Bidu, né? Porque aí ele viu que tinha alguém... Se coçou, né? Exatamente. Preciso dar uma despertada aqui, porque chegou alguém que realmente faz bem a posição. E outra, ele também ajuda jogando de zagueiro, né? Então é uma peça... O Dorival Júnior em algum momento gosta de jogar, não é? Ele não fala 3 zagueiros, mas um lateral fecha ou coloca um volante ali na frente, como o Abel fez isso várias vezes na temporada no Palmeiras, né? O Angileri fazia essa função e o Bidu numa segunda linha. E isso funcionou pro Corinthians. Então é um jogador versátil e no Paulistão foi muito importante. Ele resolve a posição. O Bidu é muito mais atacante, tem muito mais agressividade do que o Angileri. Ele é um lateral, aquele cara que marca. Vai algumas vezes. O Bidu não, o Bidu é mais um atacante, um falso ponta do que um lateral. Um ala, né? Mas até pelo calendário que a gente estava falando aqui no início, é importante ter um cara como o Angileri, mesmo que seja para compor ali e revezar com o Bidu. Importante agora, manter. Você queria falar, Bruno? Não, e como é importante prezar pela permanência de alguns jogadores, Fernandinho, porque o Corinthians até aqui tem dificuldades para contratar. Não, o Corinthians está proibido de contratar. Tá aí, o Transferban, enquanto não resolver a situação lá com o time do México, vai ficar Santos Lagunas. Oi? Santos Laguna. Santos Laguna. E ó, voltando de empréstimo, o Fagner, o Pedro Raul, o Alex Santana. O Fagner ainda joga nesse time do Corinthians? Olha, se não puder contratar com o Transferban, eu acho melhor deixar o Fagner lá. Porque se for para pagar o salário dele para jogar por outro clube... É verdade. Eu acho Pedro que joga Raul também, Fernando. Pedro Raul fica? Não, o Fagner. O Fagner eu acho que ficaria com ele também. É um jogador que tem a identidade do Corinthians e é um jogador que não vai ter o custo do salário, não vai precisar contratar. Então, acho que, até porque o Corinthians não tem, nesse momento, condições de fazer... E o Fagner e o Cássio foram 2 caras que apanharam demais e saíram num momento muito ruim do Corinthians. É aquela história, sempre alguém tem que pagar a conta. Quem pagou a conta naquele momento de dificuldade no Corinthians foi o Fagner e foi também o Cássio. Mas é o que vocês falaram, o Fagner tem identidade com a torcida. Foi formado no Corinthians, saiu para jogar na Holanda, aí trouxeram o cara de volta, deixaram ele ir, trouxeram ele de volta, foi de graça também numa balada, ele vai embora, libera. Pedro Raul não deu certo no Corinthians, é um fazedor de gol, mas não deu certo no Corinthians, né? Acho que o Corinthians não está precisando de Pedro Raul nem do Alex Só Santana. Se vendeu o Yuri Alberto. Eu acho que é uma boa... São diferentes, mas é um centroavante, garantiu que fazedor fica. de gol. Pelo menos na Copa do Brasil ele garantiu que fica, Sim. né, o Yuri Alberto. Eu acho que o Pedro Raul, Fernandinho, pode ser uma baita moeda de troca para o Corinthians, caso consiga, é claro, resolver o transfer. O problema dele é o salário, né? Difícil quem paga. Mas aí o Corinthians pagou metade para o Ceará durante um bom tempo. A gente já viu alguns times se movimentando. O Gabigol no Santos é isso, metade do Santos, metade do Cruzeiro. É o molde que é possível, né? É uma contratação que foi errada. Diminuiu o prejuízo, né? Exato. Não vai conseguir vender pelo que pagou. O Corinthians pagou muito caro no Pedro Raul. E não é... Falando do Gabigol que você falou ali, rapidinho, falando é o que é possível, nem tão possível, né? Porque o Santos vai fazer um esforço alto aí, não é metade. É metade com o Santos pagando um pouquinho mais. E o salário é muito alto. Alguma garantia tem. Alguma coisa tem, né? Os caras rasgam dinheiro, mas alguma coisa tem. E o Alex Santana é impressionante, ele estava bem, foi contratado pelo Corinthians, começou bem, se machucou e não conseguiu jogar. Você acha que ele tem condição de se encaixar nesse meio campo do Corinthians aí? Ele chegou muito bem com o Mano, né? Sim. Ele teve uma sessão ali, precisando desse jogador que pisasse um pouco na área, ele chegou bem assim, né? Depois deu uma caída, mas hoje o meio de campo do Corinthians está bem reforçado e está bem preenchido ali. Eu acho difícil a permanência dele também no Corinthians hoje.
Então o Corinthians vai ter que resolver essa situação. E o grande problema, tudo isso, até esse momento, é especulação. Porque ó, aqui embaixo está, o Timão está proibido de contratar jogadores pela FIFA e pela CBF. E vai tentar derrubar esse transfer ban. O problema é que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil. Foram mais de 77 milhões só do prêmio do título. Foram uns 90 e poucos ali. A direção já disse que metade dessa grana vai para jogadores e funcionários. E aí tem essa outra metade, acho que boa parte dessa outra metade deve para o Depay. De dinheiro atrasado. É mais de 20 milhões que o Corinthians deve para o Depay pelos acordos com o contrato do Depay. E aí, cara, a Caixa Econômica, que tem problema de prestação com o Corinthians por causa do pagamento do estádio, saiu uma informação que ela poderia pegar uma parte desse dinheiro, porque está em atraso e tal, tem uma circunstância jurídica aí, e aí não sobraria nada. Como é que se livrar de um transfer ban desse, cara? Onde vai arrumar dinheiro? É trabalho para o Marcelo Paz, que vai chegar com tudo agora, né? Tendo que resolver o mas isso ele não mexe, né? Isso é o financeiro do Corinthians. Mas ele vai ter que montar... Mas ele trouxe uma equipe, ele vai trazer uma equipe para trabalhar com ele no jurídico e trabalhar para derrubar o transfer ban. Esse trabalho também que vai ter que ser dele. Isso vai além do cargo dele. Isso é uma coisa de direção. Mas eu acho que ele vai participar, ele não vai aceitar vir para cá. Toda ajuda é válida, Fernandinho. Acho que todos eles vão ter que trabalhar bastante na diretoria para angariar recursos. Corinthians, não dá para virar o ano sem... Abriu a janela. Por favor, só confirma até quando vai a janela. Acho que até março, Fernandinho. É março, são 2 meses. O Corinthians tem que se livrar desse transfer ban, cara. Não tem jeito, mas como? Acho que é o principal, o objetivo do Corinthians nesse momento é livrar desse transfer ban. Né? Até porque tem outros transfer ban na porta, então tem que tentar se livrar. Tem o do Rojas, se eles Garro tem uma grana pendurada que deixaram barato. Fazer o acordo, exatamente. Então, assim, o Félix Torres é o que originou o transfer ban. O Félix é o que originou. Então tem que tentar resolver essa situação, né? É como a Tati falou, o Marcelo vai ter um trabalho junto com a diretoria, com o presidente do clube, para tentar achar soluções, buscar soluções para resolver esse problema, porque o Dorival vai precisar de jogadores. O Dorival ele conseguiu conduzir essa equipe, esse elenco, com uma perfeição assim que é impressionante. É de tirar o chapéu, mas é preciso trazer alguns jogadores para poder fortalecer mais essa equipe do Corinthians. Tem o Charles também, que o Corinthians deve uma grana para o time da Dinamarca. Impressionante, cara. Nunca vi tanto cheque sem fundo voando. Eu acredito que são 76 milhões. Notícia quente sobre o mercado da bola para vocês. Sabe aqueles sonhos de ver Mikael e Everton Cebolinha com um manto alvinegro? Pois é, a situação deu uma complicada. O Corinthians estava na expectativa de trazer o Mikael de graça na faixa. Mas o Flamengo bateu o pé e disse, só sai se tiver uma compensação financeira. Ou seja, vão querer uma grana para liberar o atacante. E sobre o Cebolinha, a conversa foi ainda mais direta. O Timão foi atrás, mas ouviu que o jogador é caro, bem caro, e que a chance do negócio acontecer é muito baixa. Parece que, por enquanto, esses dois craques vão ficar só no nosso imaginário. Vamos torcer para que a diretoria encontre outras boas opções no mercado. Fique ligado para mais novidades e não se esqueça de se inscrever no canal.